Olá, Bagé, está começando mais um programa Saúde e Bem-Estar, um oferecimento de Imagem, Medicom e Cuidar Clínica Médica. Hoje estamos aqui para mais uma entrevista, hoje recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Flávia Marzola, ela que é especialista em pneumologia, preceptora da residência médica e plantonista da CTI Adulto, correto? Correto. Então, um E prazer. médica da Vigilância Epidemiológica da 7ª Coordenadoria de Saúde, Perfeito. Estadual de Saúde. Perfeito, prazer receber a senhora aqui. Hoje nosso tema é o que está em evidência, né? Problemas respiratórios, a questão da fumaça aqui no Brasil e que também chegou até a nossa cidade. Queremos já iniciar com uma pergunta para a senhora sobre a fumaça. Qual é o impacto da fumaça, das queimadas na saúde respiratória das pessoas e quem é mais vulnerável, se é que existe alguém mais vulnerável? Sim, existe alguém mais vulnerável, são aqueles pacientes com problemas crônicos pulmonares, como asma brônquia, DPOC, que é bronquite crônico, geralmente causado pelo cigarro e o enfisema pulmonar, pacientes com cardiopatias isquêmicas, pacientes com problemas circulatórios, paciente com miocardiopatias, pessoas com sequelas de AVC, bebês, né, principalmente os prematuros, e idosos, né? E alguma outra doença crônica são os mais impactados, principalmente aqueles que têm patologias pulmonares crônicas. Mas, na verdade, atualmente, a gente tem tido um impacto mesmo em adultos e adolescentes saudáveis, né? Na verdade, dependendo do tipo da fumaça e da qualidade do ar, do momento, a gente também pegou um período com um grande período de frio intenso, variações muito intensas, pouco sol, muita Sim. umidade, isso inflama qualquer via aérea. Mas essa fumaça, isso está causando um impacto bem grande que a gente tem notado, e mesmo em pessoas previamente rígidas e jovens. Sim. Nessa semana mesmo que passou, né? Tivemos um dia bem quente, depois um dia bem frio, depois chuva e os 3 dias foi sempre com fumaça, né? Exatamente. E, na verdade, a fumaça, ela não chegou essa semana aumentou, mas a Sim. gente já sabe, pelo próprio histórico, né, pelo que a gente tem visto, que já faz um tempo que essa fumaça vem vindo para cá, Sim. né, de acordo com velocidade de ventos e condições atmosféricas. E, assim, ó, é muito, muito importante lembrar que nossa região é uma região bastante difícil para pessoas com problemas respiratórios. Porque quando a gente tem regiões que têm grande quantidade de água, então, litoral, regiões que têm grandes rios, existe essa quantidade de água estabiliza a temperatura. Eu tenho uma máxima mais próximo da mínima, né? Não tem um diferencial tão grande. A nossa região, por não ter isso, ela tem assim uma noite muito fria e muitas vezes um meio-dia muito quente, o início de tarde muito quente. Então, esta variação, ela é muito ruim para a via aérea, ela inflama a via aérea. Umidade excessiva, seca excessiva, são todos fatores que inflamam as vias aéreas, independente da pessoa ter uma patologia crônica ou dela ser um alérgico. A gente sabe que os alérgicos, eles reagem a esses fatores que são ruins para qualquer pessoa, só que eles reagem de uma forma exuberante e acabam se machucando. Sim. Outra pergunta que eu coloquei aqui, quais são os principais sintomas respiratórios que estão no momento que a senhora tem mais visto hoje em Sim, Bagé? o sintoma respiratório principal é tosse. Eu te diria que, no momento, uma impressão sem validade científica nenhuma, mas a impressão é de que 80% da população bagense está tossindo, tá? E aí, assim, depois sintomas nariz, nasais, nariz seco, coceira, nariz, produção de muco, espirros, e a outra, os outros sintomas que tem bastante também é dor nos olhos, coceira nos olhos,
cefaleia, tá? São os principais que a gente tem visto. Sim. Mas o que mais incomoda e o que mais causa problema, atrapalha para dormir, é a tosse. Uhum. Agora a senhora falou em cefaleia, e de fato eu mesmo senti esses dias, saía de casa bem, e aí começava aquela pressão, aquela coisa, e já começava a sentir dor de cabeça, né? Como é uma coisa que realmente a gente não vê, parece, né? Mas realmente acaba afetando. Outra pergunta que eu tinha colocado aqui é a questão agora, saindo um pouco da fumaça, indo para o caso de influenza, Sim. tá? Como estão os casos de influenza aqui em Bagé? Bom, a gente tem circulação do vírus influenza A neste momento, né? O que a gente tem visto assim, já tivemos uma quantidade maior, mas nós ainda temos circulação, principalmente o influenza A H3N2, tá? É o que mais tem sido tipado. E aí, para a influenza, continua a mesma coisa, recomendando prevenção através da vacina, tá? Todo ano ela está liberada, as pessoas têm uma certa resistência com ela não vai evitar 100% de ter a doença, mas, acima de tudo, vai evitar complicações. A gente poderia estar numa situação bem menor, bem melhor, né? E com bem menos Sim. casos do que tem tido, do que a gente tem tido. E influenza é uma situação, é uma doença grave, passível de bastante complicações. Então, é importante que as pessoas renovem todos os anos, porque ela sempre, a vacina sempre muda, né? Ela é coletado durante todo o ano, é feito um trabalho de vigilância, coletando a secreção das pessoas doentes, é identificado o tipo de vírus e a vacina é feita de acordo com os 3 tipos de vírus que mais circularam no ano anterior. O ano passado foi H3N2, esse ano também. Então, a gente precisa que a população procure mais a vacina, que é gratuita. Quando começa a estratégia de vacinação, inicia, claro, primeiro para os mais vulneráveis, mas depois é aberto para todos, e mesmo os mais vulneráveis resistem. Sim. E agora a senhora falou sobre essa diferenciação no corpo. Tem como diferenciar ou só fazendo o exame Não, mesmo? é preciso fazer o PCR. Precisa coletar e fazer o PCR para Sim. saber o tipo específico do vírus influenza. O H1N1 é outro vírus influenza que este ano a gente não tem visto tanto. Normalmente, ele dá, o H3N2 já dá bastante sintomas graves e fortes. O H1N1 costuma ser um pouco pior, tá? Mas tão grave quanto, digamos assim. E a pneumonia? Tem tido casos aqui em Bagé? Sim, pneumonia, nós somos O pessoal falou que uma tem acontecido região bastante, né? com até pelas condições, né? A pneumonia geralmente é bacteriana, o mais comum é o pneumococo, que a gente tem vacina também para acima de 60 anos, né? Com comorbidades. Mas assim, ó, a pneumonia tem outras bactérias que também dão, mas o grande problema da pneumonia, uma das, assim, ó, digamos, a história natural da pneumonia eu estou com um resfriado comum, muitas vezes não preciso nem ter influenza, eu posso ter pneumonia por influenza, que é uma situação aí é mais do que grave, Sim. né? Mas eu posso ter um resfriado comum, mesmo uma influenza, e eu acabo fazendo, pela queda da minha imunidade, eu acabo fazendo uma infecção bacteriana secundária. Outra coisa, a pessoa que sofre resfriamento brusco do corpo, né? Ela também, existe uma paralisação, para explicar de forma mais simples, do sistema de limpeza do pulmão, e eu posso vir a desenvolver pneumonia. Nós tivemos período de muita chuva, né? Então, isso também propicia. A própria falta do sol faz com que os vírus, bactérias, se desenvolvam, nem tanto se desenvolvam mais, mas eles morrem menos,
né? Eles ficam mais fácil eles se manterem, Sim. né? Então, isso tudo. Mas nós, historicamente, pelas nossas condições climáticas, somos uma região que a gente considera endêmica de pneumonia, com bastante casos de pneumonia, mudanças de temperatura, inverno assim, extenso e intenso. Então, principalmente idosos e menores de 2 anos são os mais arriscados, e aí adultos, jovens, pessoas em idade produtiva, nessa fase da variação, trocar outono por inverno, inverno por primavera, Sim. e mesmo primavera por verão. E agora na entrada da primavera, né, que vamos entrar agora, quais são as principais mudanças que a senhora está O grande vendo problema assim que vai da dar? primavera é sempre as alergias respiratórias, tá? Desde até a asma, né? Mas as alergias, porque aí tem polinização, as pessoas saem mais também, porque Sim. aquece, aí se Aproveita, né? submetem, claro, Sim. se submete mais à variação de temperatura, né? Embora tenha mais incidência solar, embora a gente sabe que a casa, para os alérgicos, o poeira doméstica, ela é um desencadeante de alergia, mas o fato da pessoa, de repente, circular mais, interagir mais, ela pode fazer mais reações alérgicas. Então, a primavera acende a luz da alergia. Sim. Perfeito. Estamos agora nos encaminhando já para o final da nossa entrevista. O que a senhora pode falar para o pessoal que nos assiste aí para se cuidar mais nesse período? O que pode Bom, fazer? assim, ó, principalmente hidratação, tá? Para pulmão, hidratação é fundamental. Lavagem do nariz em relação a tanto variações climáticas quanto esse episódio da fumaça. Hidratação e lavagem nasal. As pessoas que têm alguma patologia crônica, que têm algum tipo de medicação preventiva prescrita, que não pare. As pessoas, muitas vezes, eu estou bem, eu paro. Né? Não deve fazer isso. A pessoa precisa se dar conta que, se ela tem prescrição, ela tem indicação, ela está bem porque ela está usando a medicação. Sim. E essas medicações, como elas são, a maioria, inalatórias, elas não têm depósito. E elas agem meio que por uma competição com o sistema alérgico. Então, eu começo a reduzir a medicação, eu começo a deixar o meu sistema imunológico prevalecer, e quando eu paro totalmente, eu perco a proteção. Então, isso é importante. Não se automediquem. O xarope, muitas vezes, é um problema, né? O xarope expectorante, ele produz mais muco, e o muco, muitas vezes, é um caldo de cultura para bactérias. Então, eu já estou com mais secreção, eu faço um resfriamento brusco do corpo, eu aumento a minha possibilidade de fazer uma infecção bacteriana. Então, assim, ó, o que as pessoas precisam ter? Elas precisam ter bom senso. A gente sabe que o tipo de vida, hoje em dia, dificulta, muitas vezes a gente acaba se expondo, né? Mas tentar pensar, tentar se proteger mais de variações climáticas. O pessoal agora que pratica exercício físico pela fumaça deve praticar em lugares mais fechados, não tanto ao ar livre, porque, por exemplo, segunda-feira mesmo, tinha aquele sol vermelho com aquela camada cinza. Sim. Então, isso é bastante ruim para a via aérea. Então, essas coisas são muito importantes. Muito bem, conversamos hoje aqui então com a doutora Flávia Marzola, uma ótima entrevista, ótima conversa, muito importante e muito atual aí para os nossos amigos, seguidores da página do Bagé Agora. O programa Saúde e Bem-Estar é um oferecimento de Dimagem, Medicom e Cuidar Clínica Médica. Muito obrigado e até a próxima entrevista.